Hoje eu vou falar do Covid de uma maneira que talvez você não tenha escutado. Uma maneira que vai lhe ajudar a ficar mais autônomo, mais independente, para lidar principalmente nesse momento com as síndromes pós-Covid. A pessoa teve uma internação, ficou imobilizada, teve uma série de lesões teciduais. E o que ela vai fazer para conseguir ter uma melhor qualidade no pós-Covid? Bom, para entender isso, a gente eu vou abordar um pouquinho a fisiopatologia de uma maneira muito simples para você. O que acontece dentro do Covid? De uma maneira simplificada. Existe um combate contra o agente externo. Esse combate vai envolver teu sistema imune e ele é realizado, ele é conduzido em grande parte dos pequenos vasos. E esses pequenos vasos estão pela periferia de tudo. Tudo chega e as células vão ser nutridas pelos pequenos vasos, né? As pequenas veias, as pequenas artérias, aquela hora que você vai até a célula. E ali ocorre o combate bioquímico, fisiológico nessa região. Dependendo da magnitude desse combate, mas principalmente da qualidade do seu sistema imunológico, não para mais e não para menos, ou seja, o sistema imunológico sendo equilibrado, ele vai lançar mão de quê? Fatores inflamatórios, fatores inflamatórios para gerar inflamação local, para que gere um cenário no qual algumas células façam melhor as suas funções, os macrófagos, as células que vão atacar, o aumento de metabolismo local, então vai fazer hiperemia, vai ficar vermelha a região, digamos qualquer região do corpo que esteja nesse combate. Então, quando isso está sob controle, ok. Quando isso sai de controle, que ocorre muito no Covid, que é a tempestade de citocinas, que são elementos químicos pró-inflamatórios envolvendo esse combate local. Isso pode ser danoso, ou seja, muita citocina, muita inflamação pode acabar sendo deletério para órgãos, ou para regiões, ou para pequenos vasos que nem estavam no combate local e acabaram sendo danificados pelo excesso do corpo de se autodefender. Em outra circunstância, uma coisa que é associada com esse evento, quando o combate está muito arredio, o corpo, para estancar aquela região, ele acaba fazendo coágulos locais, microcoágulos, então aquilo ali vai gerar embolias, restringir a passagem de sangue, que vai levar ao quê? A uma hipóxia, uma perda de oxigênio e a morte celular daquela parte do órgão e tal. E por isso que as pessoas podem ficar com regiões pós-necrose, morreu células em determinadas regiões, às vezes no intestino, às vezes no pulmão, às vezes na pele, e por isso pode ter queda de cabelo, e por isso que pode ter os sintomas relacionados ao trato gastrointestinal, a dispneia, a dificuldade de respiração, porque tem zonas que houveram lesões que podem se tornar ali lesões cicatrizes, ou seja, substituir um tecido que era mais vivo, que fazia as trocas, por um tecido que depois do combate houve essas microlesões e ele ficou um pouco mais rígido, com perda de mobilidade. Bom, a perda de mobilidade é o fator que eu quero falar aqui nesse momento, porque ele é um fator central em todos os processos e que a hipótese inicial que nós temos, se nós introduzirmos mobilidade de uma maneira coerente, cadenciada e correta, haverá mais possibilidade do corpo regenerar e do corpo encontrar estratégias criativas para viver, às vezes, sem uma área que tem necrose, mas às vezes ele vai fazer anastomose, ou seja, crescimento de novos capilares sanguíneos, para que aquela região comece a retomar um pouco de função, ou seja, se uma parte do intestino foi lesada, algumas células já conseguem voltar a fazer trocas, absorver nutrientes, ou as outras vão começar a fazer a função daquela. Ou seja, as N formas criativas que o corpo tem para encontrar os mecanismos de autorregulação. Isso que é o objeto de estudo aqui do nosso canal, que é os mecanismos de autorregulação. Então, como que você consegue introduzir movimento nos diferentes momentos relacionados ao Covid, tá certo? No momento inicial, mais vale você, logo pós-Covid, não sair quando o Covid foi mais leve, e algum atleta e tudo mais, vai sair esbaforido, querendo ao movimento, quero voltar a fazer o movimento, eu sinto uma dispneia, uma fraqueza, uma fadiga. Adianta bater de frente com essas estruturas? Não. Não vale a pena bater de frente, porque nesse primeiro momento,
recém de uma cascata de citocina, processos inflamatórios, criando uma rigidez tecidual, uma fibrose, uma cicatriz. Não adianta você querer expandir isso logo de uma vez com agressividade, porque o tecido cicatricial ainda está se formando e quanto mais tensionamento você gera naquela área com agressividade, grande amplitude, grande frequência, grande irritabilidade, você vai produzir mais tecido de colágeno, então mais cicatriz local e mais rigidez sutura. Dê tempo a seu corpo, vai introduzindo o movimento gradualmente, ok? Uma coisa muito legal de se colocar é que na osteopatia nós falamos muito da interdependência das áreas. Então, por mais que você deve entender que às vezes o paciente passou por um momento de ficar parado, acamado. Essa própria rigidez pode impossibilitar lá na frente do que a pessoa supere ou crie uma forma criativa de superar um sintoma. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, o sintoma intestinal, que quando você mobiliza novamente as vértebras lombares, que é da onde sai a inervação do final do intestino, por exemplo, é da onde que ajuda com a mobilidade lombar e do quadril. Quando você caminha, você massageia mais o sistema porque está mesmo menos rígido. E esse massageamento leva ao quê? Ao retorno venoso. E tendo mais retorno venoso, você drena as estruturas e o corpo começa a funcionar melhor. E não vai ter estase de coisas, engurgitamentos na região. E por isso muitos sintomas podem ser amenizados, controlados ou resolvidos a partir do movimento. Mesmo que você receba um diagnóstico, eu fiz uma lesão completa, uma necrose num tecido qualquer, e aí não existe talvez esperança, eu vou ficar menos. Não, você pode gradualmente se expondo à fisiologia daquele tecido. O que faz aquele tecido? Então, você bota o seu corpo em movimento progressivo que muitas coisas podem se resolver. E por isso eu vou trazer uma série de estudos de caso aí para vocês acompanharem os estudos de caso e conseguir entender mais esse pensamento da introdução. A base disso tudo, de uma maneira simplificada, envolve o quê? Patologia, dores, diagnósticos, tudo isso envolve uma lesão que pode ser permanente ou não, mas um trauma. O processo do Covid é traumático, tanto é que um dos feixes que mais acontece fora as dificuldades respiratórias, cardiovasculares, as dificuldades emocionais, os traumas associados a isso, trauma e dificuldades fisiológicas envolvem uma diminuição de mobilidade, uma diminuição no aspecto emocional, uma diminuição de mobilidade social, de relação com as pessoas, a pessoa fica mais recolhida. E por isso que o movimento é sempre interessante, para começar a voltar a sair daquele estresse momentâneo, aquele congelamento do momento. Por isso que profissionais do movimento nesse momento são extremamente indicados, porque o profissional do movimento não só entende a fisiologia, que você vai aumentar as questões metabólicas, vai aumentar o aporte sanguíneo para as estruturas, que você vai aumentar a mobilidade articular e o movimento gradual ao longo do dia, facilitando o retorno venoso, e que também o movimento está associado a uma satisfação maior, produção de serotonina, que vai aumentar a qualidade do sono, o que é um problema associado ao pós-Covid, a qualidade do sono, qualidade do humor. E também o movimento, quando bem indicado, de uma maneira prazerosa, ele vai fazer com que você se insira em grupos relacionais. Então volte à sua vida sem memórias traumáticas de antigamente, mesmo que às vezes existem alguns pós-Covid, diagnósticos de lesões permanentes, mas a gente vê alguns casos que o corpo se adapta a uma lesão permanente. E ele consegue viver e a função vai se restabelecendo. E por mais que ficou uma fibrose interna em algum tecido, a pessoa consegue atingir uma boa capacidade funcional sem resquícios futuros, desde que ele vá sendo encorajado de uma maneira bem acolhedora, bem confortável e muito bacana, gradualmente na sua vida, ele vai ter esses benefícios. Até mais. Pessoal, gostou do vídeo? Compartilha. Meu nome é Leonardo Schneider, eu sou mestre e doutor em saúde coletiva, sou fisioterapeuta e osteopata e nesse canal a gente fala sobre os mecanismos de autorregulação do organismo. Você pode dar uma maratonada no canal, aqui tem estudos de caso, ou seja, tem pessoas contando seus relatos de caso e até a próxima.